Olá, tudo bem? Tô chegando. Quem for chegando, vai dando oi e falando se tá me ouvindo bem, se tá me assistindo. E pode começar compartilhando também, tá? Porque o que vamos falar hoje pode ser que outras pessoas também se interessem. Ainda mais que a live agora vai ser toda semana, vocês vão ver aqui, vão me ver aqui. Então vamos lá. Quem tá chegando? Ó, quero dizer que eu tô em casa, então qualquer barulho, qualquer coisa, né? Tudo bem, filha. Vai lá, fecha a porta do quarto agora. Obrigada. Deixa eu fechar a porta. Vou trancar, tá? Voltei. E aí, pessoal, quem tá aí? Quero conversar hoje sobre o que você deve entender para que seu filho, para acompanhar o desempenho do seu filho na escola em 2019. Alguém tá aí? Vamos nessa. Vamos compartilhando. E aí, galerinha, tem alguém aí? Eu tô sozinha? Quem está comigo vai dando um oi, comentando, dizendo se está me ouvindo, se o som tá bom, compartilhando também. Eu tô vendo que tem 5 pessoas de olho, mas ainda não falaram nada. Diz para mim assim quem é pai. Olá, Renata, tudo bem? Que bom ter você aqui. De onde você é? Você é mãe? Está aqui interessada nesse assunto por causa do seu filho? E aí? Vamos lá, gente. 7 pessoas chegando. Oi, Luciana. Tudo bem? Boa noite. Agradeço muito a presença de vocês. Já temos 10 pessoas. E eu quero saber quem está me olhando aí, né? E nós temos um assunto bacana para falar. O que devo entender sobre a escola do meu filho para melhorar o seu desempenho? E aí? Oi, Cris, tudo bem? E a Isabela? Tá tudo bem? Vamos nessa, hein? Manda um beijo para ela. Beijo, Isa. Vamos lá, Luciana, a Cris, a Renata. E mais quem? Vamos lá. Estão me ouvindo bem, pessoal? Escreva aí para mim se está me ouvindo bem. A ideia... Ah, cadê, ó? E a Renata é de Sergipe. Ela é mãe, tá aqui como mãe. A Luciana é mãe e professora. A Cris é mãe da Isabela. E a Luciana tem uma filha de 8 anos. Muito legal. Legal. Então, eu tô falando aqui, interagindo com algumas mães. Tem mais mãe aí, gente? Pai também pode, né? Oi, Adriana. Tudo bom, Drica? Eu também acho esse assunto ótimo. Eu acho esse assunto ótimo. Eu estava pensando no assunto e como eu recebo muitas dúvidas, né, lá no meu canal do YouTube, até depois, se você não curtiu, dá uma passadinha lá e curte, porque semanalmente nós vamos estar postando vídeos para os pais, trazendo esclarecimento. Eu tenho recebido muitos pais através do canal do YouTube com muitas dúvidas, né? Então eu quero semanalmente estar trazendo assuntos que possam esclarecer. E se você que está vendo aqui essa live
não está na condição de pai e sim de educador, você pode multiplicar esse vídeo para os pais dos seus alunos ou os pais da escola em que você é gestor ou gestora, de modo que sirva de algum esclarecimento, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Então, quero marcar esse encontro com vocês toda terça-feira, às 21 horas, e onde nós vamos estar falando sobre isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Aí nós temos a Luciana Santos, disse que dá para ouvir bem, ok. A Laura é professora. A Neuma, tudo bem, Neuma? Ela não disse se é mãe ou se é professora. E tem a Cida Oliveira, tudo bem, Cida? Cida gosta muito de fazer cursos com a Oficina da Inteligência aqui no Rio. Obrigada por você estar aqui também, tá? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? O tema de hoje fala sobre o que devo entender sobre a escola do meu filho para melhor acompanhar o seu desempenho. O que eu venho percebendo no consultório é que, às vezes, os pais, por falta de compreensão, né, acabam se deparando com algumas questões em relação ao desempenho dos filhos na escola, porque não são esclarecidos naquilo que deveriam em relação à escola. Porque, assim, não basta matricular o filho numa escola, né? E entregar totalmente o filho para a escola. Você precisa conhecer como a escola do seu filho está trabalhando, qual é o perfil da escola que você escolheu para o seu filho, e também como o seu filho está se desenvolvendo nesse meio. E muitas vezes o mau desempenho da criança não está totalmente ligada à sua responsabilidade, vamos dizer assim, né? Às vezes tudo cai muito na conta da criança, né? E em contrapartida, talvez, por falta de compreensão de como essa escola está atuando, o pai fica sem direção, né? Então, por exemplo, entender, né, primeiro de tudo, como que a escola que você escolheu para o seu filho funciona em termos metodológicos. Qual a metodologia que a escola usa, né? E o que seria uma metodologia? Eu quero esclarecer para você, mas eu acho que tem gente chegando aqui. Deixa eu olhar. Oi, Eliane, obrigada por estar aqui também. Obrigada. A Maria Aparecida acabou de entrar. A Rita, oi Rita, tudo bem? Que bom você estar aqui. Gente, vamos compartilhando essa live, porque outras pessoas também podem precisar dessa informação, interagir aqui, tá? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui uma relaçãozinha do assunto que a gente vai tratar, que eu posso estar compartilhando com você, tá? Se você quiser receber esse material, né, para você ter e olhar depois, eu posso disponibilizar, eu vou mandar um link, vou deixar um link depois aqui, e você pode clicar e baixar, tá, para você acompanhar. Caso contrário, você pode também pegar uma folha, uma caneta, um lápis, e pode ir anotando alguns pontos, que eu acho muito, muito legal. Tá? Agora, deixa eu conhecer mais um pouquinho de vocês. Quem aqui é pai ou educador do ensino infantil, fala eu. Eu. Escreve assim, eu. Eu sei que quando você colocar eu estou falando com pessoas que são do ensino infantil, tanto educadores como pais, tá? E se você é educador ou se você é pai de alguma criança que é do fundamental, você vai escrever sim, tá? Para eu saber. Então vai botar eu para quem é do ensino infantil e sim para quem é do fundamental. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Vamos lá, vamos clicando. Vamos lá, vamos escrevendo aí, vamos interagir, pessoal. Não quero falar sozinha, hein? A Adriana, do ensino infantil, botou eu. Vamos lá, cadê? Vamos, galerinha. A Cris botou sim, então é do fundamental. E assim a gente vai se comunicando, porque vocês não estão conversando comigo, né? E caso alguém tenha alguma dúvida e queira colocar também, você pode colocar. E aí a gente vai falando. Olha, a Rosiane
disse eu, né? Então, quer dizer que ela é mãe ou educadora do ensino infantil, tá? E a Adriana também disse sim, que ela está dos dois lados, tanto no infantil como no fundamental. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu começar. Ó, a primeira coisa que você precisa entender é ao matricular o filho na escola, ou até mesmo, se ele já está matriculado, você precisa entender como essa escola funciona, é saber a metodologia que a escola está alicerçada. O que seria uma metodologia? A metodologia seria o caminho pelo qual a escola traça, os seus professores traçam para transmitir esse conhecimento, né? Interagir com as crianças em cada nível de conhecimento. Então, por exemplo, tem escolas que têm uma metodologia mais tradicional, né? Em contrapartida, tem escolas que têm uma metodologia mais de interação, né? Então, assim, algumas escolas, erradamente falando, até classificam a metodologia como construtivista, né? Às vezes eu recebo muito pai falando, a escola do meu filho é construtivista. E eu preciso sempre estar esclarecendo, olha, construtivismo não é metodologia, é teoria de ensino. A gente vai falar isso daqui a pouco. E aí você pode estar falando assim, mas Carla, por que eu que sou pai tenho que saber disso? Porque é teu filho que está lá. Simplesmente isso. Então, vamos falar assim, ó, uma metodologia que vem com uma bagagem mais tradicional é uma metodologia que é centrada no professor. Ou seja, o professor, ele está ali, como era na nossa época, né? Para transmitir o conhecimento para a sua turma, e daí esse professor, ele cumpre o seu planejamento, ele cumpre o que tem no livro, pura e simplesmente, né? Ele faz uso de livros, apostilas, desde a educação infantil. Então, é uma escola onde é mais centrada nos resultados, né? Então, uma escola que escolhe uma metodologia tradicional é aquela que passa o conhecimento, né, traduzindo numa linguagem mais coloquial, né, ela passa o conhecimento e o aluno precisa mostrar que aprendeu, né, pura e simplesmente, através das avaliações e assim vai. Então, assim, é uma escola que centra mais nos resultados e é uma escola que centra mais no conteúdo, tá? Então, uma escola tradicional seria isso. Vai pensando aí se você está com seu filho numa escola tradicional, por exemplo. Se é essa escola que você quer para o seu filho, e se você escolheu ela para o seu filho, você precisa perceber se o seu filho acompanha bem esse ritmo dessa escola. Porque muitas vezes nós, pais, desejamos algo para o nosso filho que o nosso filho não traz uma resposta positiva, porque ele não está se adequando a esse tipo de metodologia, e você precisa da escola. Daí você precisa, enquanto pai, ir à escola para conversar, para saber o que está acontecendo, para saber qual seria o melhor caminho para traçar com o seu filho. Até porque, pessoal, nem toda criança se adequa a qualquer escola. Então, nós temos que ter uma sensibilidade para isso, né? Quando, muitas vezes, eu oriento os pais a observarem a escola e, às vezes, o pai decide por ele mesmo fazer uma troca para tentar entender o que acontece, o filho evolui muito mais porque ele está mais direcionado para aquele modelo de ensino, tá? Para aquela metodologia empregada. Tá? Eu não sei aqui se algum pai ou algum educador viveu isso que eu estou falando, né? De ter recebido um aluno, ou de ter tido um aluno que mudou de escola, ou de ter tido um filho que mudou de escola e o desempenho dessa criança melhorou. Então, isso é muito importante saber, tá? E tem também aquela escola que a metodologia, que a forma de ensino é centrada no aluno e no desenvolvimento das suas potencialidades, tá? Então, o que seria uma metodologia centrada no desenvolvimento das suas potencialidades? É uma metodologia que, além de
de ensinar os conteúdos, ela está preocupada com o processo, ela está preocupada com o questionamento, ela está preocupada em compreender verdadeiramente se essa criança está aprendendo e como ela está aprendendo. Então, é uma metodologia onde trabalha de uma forma mais multidisciplinar, vamos dizer assim, onde traz o maior e melhor significado para aquela aprendizagem daquela criança, e a criança consegue ver sentido naquilo. Então, ela vai ser avaliada? Vai. Ela vai ser cobrada? Vai. Mas não é só a prova que vai fazer com que essa criança seja avaliada, né? Muitas vezes tem escolas que prendem muito a questão da nota, mas às vezes a criança ela não está recebendo muito bem esse tipo de avaliação e não está mostrando tudo aquilo que ela é capaz, né? Então, uma metodologia tradicional, uma metodologia que ela visa resultados, como eu falei. E uma metodologia, o contrário disso, né? Ela está centrada no desenvolvimento, tá? Ela é mais cognitivista, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar boa noite para quem chegou. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Vamos lá. Gente, até aqui, tá tudo ok? Vocês estão compreendendo? Joga coraçãozinho para mim, se você tá entendendo até aqui. Vamos lá, clica no coraçãozinho para eu saber se você tá acompanhando. E se tem alguma dúvida, até aqui a gente pode tirar e aí eu passo para um próximo ponto, ok? E aí a Adriana está falando aqui, ó, que infelizmente no Brasil a maioria das escolas são tradicionalistas, é verdade, visando quantidade e não qualidade de ensino. Muito bem, Adriana, exatamente isso que eu vejo. Então, ó, a Adriana está dizendo que ela busca escolas que visam desenvolver as potencialidades do filho dela, isso mesmo. E muitas vezes as escolas onde visam maior resultado e não o desenvolvimento, não explora tudo que precisa explorar. Nós estamos numa época onde a gente precisa ter clareza que os nossos filhos, os nossos alunos de hoje, não são crianças como antes, né? Como nós fomos, né? Nós viemos de um padrão diferente. Hoje essas crianças precisam realmente estar sendo vistas, né? De uma outra forma, né? Em suas potencialidades, desenvolver mais a sua potencialidade. Então, assim, mas tem criança que funciona muito bem numa escola tradicional. Então, você precisa, enquanto pai, enquanto educador, entender alguns motivos que podem melhorar o desempenho do seu filho. Às vezes, você colocou numa escola X e ele se daria melhor numa escola de perfil Y a nível metodológico. Tá? Então, assim, aqui eu não estou falando, gente, escola certa ou escola errada. Eu estou falando de perfil e desempenho, tá? Então, nós precisamos entender isso. Existem crianças que têm um perfil maior para um tipo de escola. E é isso que nós precisamos estar atentos, tá bom? Olha, eu tenho aqui a Regina, que está dando boa noite. Olá, Regina, psicopedagoga de Rio Claro. Muito bem. Oi, Cláudia, tudo bem com você? E vamos lá, pessoal. Olha, então eu vou passar para o próximo ponto. Nós temos que entender uma outra coisa que eu comecei falando também. Além da metodologia de ensino, você precisa saber qual é a teoria de ensino a qual a escola do seu filho está fundamentada. Você já parou para perguntar, ou você já foi nas reuniões que eles marcam sempre no início do ano para apresentar a proposta da escola? Eu acho que os pais precisam saber disso, precisam saber qual é a teoria, o que fundamenta o ensino e a metodologia da escola que o seu filho está matriculado. Por que você precisa saber disso? Para saber qual é a raiz, né, de tudo que essa escola está fundamentada, né? Mais uma vez falando. Então, ó, existem dois tipos, eu dividi, assim, eu peguei uma classificação que eu gostei muito, onde dividem as escolas e as teorias em dois grupos, né? No caso, não as escolas, desculpe. A teoria de ensino em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos associacionistas.
Que nome, né? Mas vamos lá que eu vou traduzir isso para você. E o segundo grupo são as teorias mediacionais. E aí você vai ver como isso faz sentido em relação à metodologia. Vamos lá, ó. Os associacionistas, eles objetivam a transmissão do conhecimento, que isso está muito ligado às escolas de metodologia tradicional. Ok? Então é aquele toma lá da cá, capacita por meio de técnicas e aí quer respostas, ok? Então vamos lá, você aprendeu? É assim que eu ensinei, vamos ver se você aprendeu. E aí é uma metodologia que trabalha melhor essa questão. Só um minutinho. Só um minutinho. Então vamos lá, gente. Só um minutinho que eu estou atendendo uma urgência aqui. Quando não é gravado, né? Existem essas coisas. Ok, então vamos lá. A outra é a metodologia mediacional. Então, como eu disse para você, ó, a primeira, a atenção é dada exclusivamente às técnicas e resultados, ok? É o grupo de instituições que trabalham para produzir resultado, tá? Não que existam instituições que não busquem isso, tá? Buscam também, todo mundo busca resultado. Mas como esse resultado é requerido? É isso que a gente precisa estar ligado, tá? O outro grupo são os grupos dos mediacionais, é aquele que destaca a importância da interação professor-aluno para que o conhecimento seja mediado e desenvolvido nessa criança em suas potencialidades. Então, aliado a isso, nós temos as metodologias centradas no desenvolvimento do aluno. Então, qual é a base que a escola escolheu? Muitas vezes as escolas não sabem mesmo expressar para o responsável qual é a base científica, né, teórica, que ela está fundamentada. E muitas escolas até tentam fazer uma misturinha, né? Mas só que, sim, nós temos que ter uma raiz. Qual é o ponto de partida? Isso é muito importante. O que você quer para o seu filho? Você quer que o seu filho esteja numa escola que desenvolva o conhecimento dele para concurso? Você quer que desenvolva o conhecimento para mostrar resultados somente, ou você quer trazer um nível de conhecimento do desenvolvimento e da consciência? As escolas com teorias mediacionais, elas estão centradas muito nesse processo, nesse desenvolvimento, tá? Agora, qual que é melhor? Não sei, você que vai ver qual é o perfil do seu filho. Se ele até hoje está se dando bem na escola que ele se encontra, beleza, você não tem motivo para questionar. Agora, se não está dando certo, se ele não está se adequando, se relaciona com a escola, conversa com a coordenação pedagógica, conversa com a orientação pedagógica, conversa com o professor, para tentar entender qual seria o melhor ponto de partida para o desenvolver e para trazer o melhor desempenho ao seu filho, ok? E aí, eu venho falar aqui agora de um ponto, né? Nós temos que entender também. Eu sei que tem criança do ensino infantil aqui, né? Então, eu vou dizer aqui algo que as pessoas me procuram muito, porque eu sou multiplicadora do método das boquinhas, da doutora Renata Jardini. E como eu também falo muito de alfabetização, além de outros assuntos, as pessoas me procuram muito para saber, Carla, qual é o melhor modo de alfabetizar? Né? Eu não sei te dizer se o seu filho, qual é a melhor escola de alfabetização para o seu filho. Eu tenho sim convicções a partir da neurociência, a partir daquilo que eu estudo e a partir daquilo que eu acredito, que existem sim determinadas metodologias, né, que interferem no desenvolvimento dessa consciência do sujeito. Né? Do que seja alfabetizado, que seja a leitura e a escrita. Então, você precisa perceber, por exemplo, se é uma metodologia pautada na memorização, né? A memória visual, onde
a criança precisa decorar sílabas, a criança precisa decorar palavras. Se o seu filho não se adequa muito a esse tipo de metodologia, você também precisa estar atento, né? E às vezes, e como eu disse, tudo cai na conta da criança. A criança tem problema, a criança não aprende. Por que o meu filho não aprende? Porque ele não está tendo um bom desempenho. A gente tem que investigar também se é uma questão de metodologia de ensino dessa alfabetização que pode estar interferindo, ok? E aí, eu tenho também, dentro dessas metodologias, eu tenho, por exemplo, uma metodologia fônica, aquela que é pautada no som desses fonemas, né? Mas a gente também entende que esses fonemas, eles não podem ser pronunciados isoladamente, eles precisam ser pensados dentro de contextos, ou seja, dentro das palavras onde a criança fala. Como é que é isso, né? Então, se a criança precisa entender o som de uma letra para que ela possa compreender essa leitura e essa escrita, ela precisa compreender esse som, não o som de uma letra isolada, e sim ele dentro de um contexto, né? Assim como se a escola tem uma metodologia multissensorial, onde além de trabalhar o som, além de trabalhar a memória, ele trabalha com outras áreas também desse conhecimento. Então, tudo precisa estar sendo traçado da forma como o indivíduo aprende, né? E não a criança precisa se adequar à forma como a escola ensina. Claro, se a escola tem uma metodologia, se a escola tem uma teoria de ensino a qual ela está fundamentada, mas ela recebe todo tipo de criança, né? Então, o que nós devemos questionar? Como essa criança está sendo atendida, né? E se ela está no caminho adequado para essa aprendizagem. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Antes de buscar problema no seu filho, tenta conhecer como é que é a escola que o seu filho trabalha, que o seu filho estuda, e tenta entender também se ele está se adequando ao tipo de metodologia que está sendo ensinado para ele. Faz sentido para vocês? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Olha, deixa eu ler aqui, vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui, a Cláudia falou assim, excelente minha colocação sobre a participação dos pais nas reuniões, muitos não participam e só sabem criticar, precisam conhecer e confiar na escola e no corpo docente. Claro, é isso que eu falo. Então, assim, precisa ir à escola, precisa entender, precisa ouvir o professor, precisa perguntar. Não basta matricular o filho, levar o filho para a escola e assinar boletim. Precisa entender isso, né? Eu sei que isso é um assunto que os professores têm domínio, né? Mas o pai precisa conhecer. E eu convido, inclusive, Cláudia, aos professores e aos gestores ensinarem aos pais sobre isso que eu estou falando, para que os pais também possam ter atenção e saber como que a escola trabalha para interagir. Gente, o pai não tem que ir para a escola só para cobrar resultado. E escola não tem que chamar pai só para cobrar que seja feita alguma coisa. Escola e pais e família precisam interagir entre si, buscar sempre o melhor caminho, né? Nenhum pode ficar isolado no seu canto, tá? Então, a gente precisa muito falar sobre isso, tá? Aí, a Regina vem falando... Se vai bem numa turma e na escola, muda de turma no ano seguinte. O pai pode pedir para trocar? Olha, pedir para trocar tem que ter um motivo, né? O que tá ligado a isso, a esse pedido? A gente precisa tentar entender, né? Que bom que você muda a sua metodologia de acordo com a demanda que você tem, Regina. Muito legal, tá? E é isso aí, vamos lá, vamos continuando. Uma outra dica que eu quero colocar é como a escola desenvolve as potencialidades do seu filho. Como? Seu filho, às vezes eu recebo pais que falam assim para mim, Carla, parece que a escola não conhece o meu filho. Parece que a escola só conhece o que o meu filho não sabe fazer. Mas a escola não mostra para mim e não reconhece, não valida aquilo que o meu filho é capaz, que eu sei que ele é capaz, né? E muitas vezes existe sim essa dificuldade. Por isso que é bem interessante entender
né? Se a escola valoriza isso, se a escola valoriza um trabalho de interação. Por exemplo, eu tive um aluno, né? E vocês sabem que eu também sou professora, e eu tive um aluno que ele não ia bem nas provas escritas. Mas ele dava um show quando era apresentação de trabalho da turma. Parecia outra criança. E sempre eu estava desenvolvendo projetos onde essas crianças pudessem estar se mostrando, né? E quando eu avaliava o desempenho dele na oralidade, ele era de um jeito, e quando eu pegava a prova dele, ele era de outro, completamente diferente. Eu não sei se tem pai aqui que pode falar isso, que às vezes o filho chega em casa, sabe tudo da prova, mas vem a prova é um arraso, né? Tirou 0, tirou nota baixa, aí o pai não entende, o filho não entende. E a gente precisa entender que a forma de avaliar também precisa flexibilizar. Nós temos que saber como que a escola avalia. Será que é uma escola que avalia somente o resultado dessa prova, ou ela está aberta para trabalhar as potencialidades através de projetos, através da interação dessa criança com as atualidades? Como é que é isso? Eu acho isso muito importante, tá? Mas, em contrapartida, tem criança que vai se dar melhor ali nos resultados de prova, né? Mas é bom você saber que existe esse tipo de avaliação também, né? Então, vamos lá. Então, assim, agora, aí tem também escolas que são centradas mais nos livros, né? Como eu falei antes. Então, até desde a educação infantil. Pessoal, assim, é algo que eu defendo com unhas e dentes, né? Que o ensino infantil, o pessoal aí da educação infantil, não tem que ficar pensando assim, o meu filho vai para a escola e só brinca. Ele está na idade de explorar, através da brincadeira, as suas habilidades. E não está preparado para se desenvolver através de livros e apostilas pura e simplesmente. Por que não está? Porque o cérebro dele não está preparado e maduro para isso, né? Então, não adianta tentar acelerar um processo que não tem que acelerar, né? Tem que desenvolver. Como que essas habilidades estão sendo desenvolvidas? Como que o seu filho está sendo trabalhado, né? Será que o professor está atento, por exemplo, se ele tem atenção suficiente para interagir nas aulas? Será que o professor ou a escola está atento se ele está lá na educação infantil com uma fala bem desenvolvida para a idade? O que tá rolando, né, nesse meio? Ou só estão pensando em conteúdos? Como é que é isso, né? É algo que o pai também precisa pensar. A Adriana está dizendo que a educação infantil é a base, exatamente. Porém, nem sempre os profissionais dão a devida importância para estimular essas habilidades que as crianças têm, né? E vai muito além de papel e lápis. Eu vejo muito isso, tá? Eu vejo, além disso, crianças frustradas, tá? E deprimidas, e indo para acompanhamento psicológico, porque estão ansiosas, porque não estão sabendo lidar com tanta cobrança. Então, não tem que ter cobrança. A educação infantil tem que ser o desenvolvimento, assim, de prazer, né? A criança precisa estar na escola, com o prazer de ir para a escola, e que, através das brincadeiras, né, conteúdos sejam passados, né? Eu seleciono com muito cuidado, sabe? Eu sou mãe de 2 princesas, a Estela tem 4 anos, a Karina tem 11 anos, e eu tenho um cuidado muito, muito, muito grande para selecionar a escola. Claro, né, com conhecimento adquirido, você vai ficando cada vez mais criterioso em relação às suas decisões. E por isso que eu acho importante falar com os pais sobre esse assunto, trazer consciência de decisão, né? E mais uma vez falando, nem tudo está na conta do seu filho. Talvez o desempenho do seu filho não esteja bom porque ele não tem o perfil adequado para estar no ambiente que ele se encontra. E é isso que você precisa saber, tá bom? Então, vamos lá, ó.
Oi, Fábio, tudo bem? Olha, então, Fábio, eu acabei de falar sobre isso aqui. Que loucura é essa de livros desde o maternal? Eu também me pergunto, né? Que loucura é essa? E eu tenho uma resposta para isso, Fábio. É falta de entendimento, tá? Do que seja o desenvolvimento infantil, tá? No próximo sábado, agora, dia 19 de fevereiro e dia 20 no domingo, eu vou estar falando para profissionais e pais sobre desenvolvimento infantil e alfabetização pelo método das boquinhas. E nós trabalharemos muito sobre as habilidades a serem desenvolvidas no ensino infantil. Tá? Muitos pais se enganam achando que escola que cobra através de livros, tá? Desde o ensino infantil, desde o maternal, e eu já fui em escola que até berçário tem livro, tá? Eu fico tentando entender o motivo disso, não tem necessidade disso. O professor não precisa ficar preso ao material escrito que seja massacrante para essa criança. A menos que seja como um portfólio de registro, algo desse tipo. Agora, ensinar a criança a coordenação motora fina, de pega de lápis no maternal, pelo amor de Deus, o que é isso? Onde nós estamos? Né? O que é de toda essa galera que estuda tanto a psicomotricidade, que estuda tanto o desenvolvimento neurológico? Onde que está tudo isso, né? Esse conhecimento está aí à disposição de todo mundo. Então, você que é pai, você também precisa quebrar esse paradigma, que escola boa para o seu filho é a escola que coloca ele sentado 4 horas, tá? Para tá, trabalhando com livro e ainda assim dando prova. Eu recebo prova de ensino infantil. Eu não sei o que tem que provar. Uma criança dessa não tem que provar nada. Uma criança dessa tem que se desenvolver, né? Então, assim, eu fico muito assustada com tudo isso, tá? Então, assim, por isso a minha proposta de abrir os olhos dos pais. E, assim, pode às vezes parecer que eu estou contra algumas instituições, mas não se trata disso, porque muitas vezes eu sei que o que falta é conhecimento, e o que eu quero veicular aqui é conhecimento, e você que é pai, pode trazer questionamentos a algumas as instituições para que elas possam repensar. Seja amigo dessa escola, né? Chega lá, não chega metendo o pé na porta, chega lá cobrando, mas cobrando com amor. Chega lá cobrando e trazendo perguntas que você possa ser respondido nesse processo, tá? Porque essa parceria é importante e você precisa também enxergar como que o seu filho está se desenvolvendo, tá? Então, Fábio, eu também acho que é uma loucura esse tipo de cobrança, tá? Então, vamos lá, ó. E outra coisa que nós precisamos entender é como é feito o acompanhamento dessa aprendizagem, né? Que eu acabei de falar, né? Tem escolas que cobram exclusivamente como prova, tá? Prova não prova nada, né? Haja visto os concursos públicos, né? Que muita gente passa para cargo público, mas na hora do vamos ver, não tem um conhecimento prático daquilo. Então, assim, eu acho que o ensino ele vai muito além, né? E a avaliação mais ainda, porque eu posso avaliar o meu aluno de diversas maneiras, né? Como eu já falei anteriormente. Então, assim, você precisa perguntar como o seu filho está sendo avaliado? Será que o seu filho é só uma nota? Será que o seu filho, o desempenho dele é traduzido pela nota que ele recebeu durante a prova? Será que foi levado em consideração o nervosismo dessa criança? Eu, como professora, eu tomava liberdade. Dentro da minha sala, eu que sabia o que eu fazia, né? Então, assim, tinha criança que chegava chorando de manhã, né, para fazer a prova. Como que eu ia deixar uma criança que passou por um problema familiar logo de manhã fazer uma prova? Não é crueldade? Eu não dava prova para a criança, porque ela não estava bem, né, naquele momento para ser avaliada. E tantos outros. Então, assim, às vezes a criança, como eu disse, não vai bem numa prova escrita, você pode
pedir que o professor avalie de uma outra maneira. Até porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que os aspectos qualitativos devem sobrepor aos quantitativos. Como é que é isso? Como é que a criança, no quantitativo de pontos que ele obteve numa prova, e como é o olhar do professor para esse aluno a nível de qualidade? Como que ele produz durante a aula? Ele tira dúvida, ele participa, o professor está atento ao que ele sabe, o pai está atento ao que o aluno aprendeu na escola. Também é muito importante que o pai pergunte para o aluno e faça uma verificação dessa aprendizagem. Como é que foi a aula de matemática? O que você aprendeu? Você pode me ensinar? Né? E aí, o que o seu professor te ensinou hoje? O que você fez que você mais gostou? Esse relacionamento do pai com o filho também traz feedbacks de aprendizagem, né? O pai não precisa ficar esperando chegar o final do bimestre ou até mesmo ficar esperando que a escola chame para falar sobre o desempenho do filho, né? Antes de tudo. É olhar o caderno, sim. Eu olho o caderno da minha filha e ela está no Fundamental 2, ela foi para o 7º ano. Então, eu assino, sim, o caderno dela, eu cobro, sim, organização. Eu sei, através das próprias atividades que ela realiza ou deixa de realizar, se ela tem dificuldade naquela matéria ou não. Então, fazer o papel de pai nessa participação e ir à escola e tentar entender da escola qual é a dificuldade, também faz parte do processo de avaliação. Né? Porque muitas vezes o que vem na prova, eu recebo pais que falam assim, eu estudei com o meu filho, ele sabia tudo, mas ele foi para fazer a prova e ele não conseguiu fazer. Alguém já teve essa experiência? Pode ter uma situação emocional envolvida também, né? Então, a gente precisa saber, a gente precisa estar atento a isso, né? Até para que você, ao chegar na escola, a escola, possa falar das suas percepções, seja participativo. A escola gosta quando o pai conhecendo sobre o filho. Agora, é muito triste quando chega ao fim do ano e o pai só sabe que o filho não produziu porque a escola falou. E aí não tem mais nada para que seja feito. Né? Você não precisa esperar que a escola diga como seu filho está caminhando. Você tem condições disso. Acompanhe o caderno dele, acompanhe atentamente o feedback que ele traz, o que ele fala do professor, o que ele fala da aula, como que ele relaciona o que ele aprendeu ao cotidiano, tá? Tudo isso são feedbacks. E se não está chegando feedback, o que você precisa? Chegar na escola e falar. Desde o infantil é importante. Se a criança não traz muita coisa da escola, o que está acontecendo? Né? Eles precisam saber, né? De passar o que aconteceu. Muitas vezes, a nossa pergunta também, às vezes, induz para uma resposta superficial. Quando a gente pergunta assim, foi tudo bem na escola? E a criança fala, foi. Né? E o assunto acabou. Então, evitem perguntar para os filhos, né? Perguntas que a resposta seja sim ou não. E se você pergunta para o seu filho, como que foi a aula tal? O que você aprendeu na aula tal? Então, ele vai explorar para você, aliás, para você, melhor dizendo, tudo aquilo que foi interessante ou que deixou de ser interessante, tá? Acompanha isso direitinho. Então, a Adriana está falando aqui dessa questão emocional, né? Que a educação emocional deveria estar na grade escolar. Eu mega topo isso, né? Existe aí o Augusto Cury, né? Eu estou fazendo propaganda para ele. Nem precisa, né? Porque ele é fantástico e eu apoio muito que ele está levando a educação emocional, né? A inteligência emocional às escolas. E é muito importante também que todos nós venhamos buscar um nível de inteligência emocional para tratar de muitas questões da nossa vida, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, eu quero deixar, né, essas dicas aí registradas. Espero que de alguma forma eu tenha trazido assim alguma compreensão para você, né? Se foi bom, compartilha, tá? E se você tem mais alguma dúvida, pode colocar aí. Se você tem algum comentário a fazer, pode colocar também, que eu quero interagir com vocês sobre isso.
E na próxima semana trazer um outro tema sobre desenvolvimento da criança, sobre desenvolver inteligências, potencialidades, e é o que eu gosto muito de falar. Eu trouxe esse tema sobre a escola porque a gente está no início do ano, né? Então, assim, eu sei que tem pai que ainda está decidindo escola para o filho, tem pai que já matriculou, que já decidiu. Então, eu quero que você entenda melhor sobre isso, ou busque entender, né, sobre esse tema na escola, e acompanhe isso direitinho, né? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar, que eu tenho aí todo acesso possível sobre isso. Tá? A Flávia Ribeiro está perguntando o que é inteligência emocional. Ótima pergunta. Vou botar um coração para você, Flávia. Então, vou te explicar o que é inteligência emocional. Flávia, uma pessoa inteligente, muitas vezes, ela pode ser classificada como uma pessoa que sabe muito sobre determinado assunto, certo? Então, uma pessoa inteligente é aquela que sabe de vários assuntos, né? Poxa, você pode pensar assim, poxa, eu conversei com uma pessoa tão inteligente, ela sabe tanto sobre política, ela sabe tanto sobre educação, ela sabe tanto sobre alguma coisa. Isso é uma pessoa dita inteligente, mas ela é inteligente a nível de conhecimento prático de determinada coisa, tá? Inteligência emocional é a inteligência que trata do gerenciamento emocional do próprio ser. Então, é como eu administro as minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas ações, de modo que isso me leve a um nível de inteligência que eu possa lidar melhor com frustrações, com decepções, com momentos diversos, né? Então, tem pessoas que não sabem lidar muito bem com a interação entre pessoas, com conflitos, tá? Porque não gerencia, porque é impulsivo, porque... Você imagina as crianças, né? O tanto que essas crianças são impulsivas no trato com seus coleguinhas, né, na sala de aula. Tem criança que quando vê, bateu, empurrou e não quer saber. Ou seja, não teve o tempo de gerenciar aquilo, de entender os motivos que levou o colega a tomar aquela atitude. Ele pode pensar de uma outra forma, ele pode aprender a se controlar e gerenciar aquele conflito de uma forma inteligente, né? Então, quando ele governa o próprio ser em relação a todos os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações, ele é uma pessoa inteligente, né? E hoje, Flávia, eu quero dizer para você e para todo mundo que está aí me ouvindo ainda, que o que mais vale na atualidade não é uma pessoa somente inteligente de conteúdo, e sim uma pessoa que é inteligente para gerenciar as suas emoções. Os conflitos com o outro, né, e até mesmo consigo mesmo, se dá pela falta da administração e falta de inteligência emocional, tá? Então, assim, a capacidade de se manter bem, independente das situações, ou a capacidade de entender que aquele momento foi triste, mas que eu não preciso passar por essa tristeza a minha vida toda. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional também é quando eu tenho a capacidade de refletir sobre determinado assunto antes de responder. Né? Muitas vezes sai discussões, sai mágoa, sai tanta coisa, porque a criança e o adulto não está sendo inteligente emocionalmente o suficiente. Então, inteligência emocional é isso, e isso devia ser uma grade na escola. Primeiro, para tratar professor, para lidar com a diversidade e para lidar com o seu trabalho, gerenciar isso, para que ele possa gerenciar as emoções dos seus alunos e de uma forma que possa estar trazendo e formando pessoas com um nível de emoção forte, né, para lidar com esse mundo aí doente, né? Expliquei? E aí,
Flávia, você foi saciada na resposta? Você agora entendeu? Vocês entenderam que seja inteligência emocional? Existem livros sobre isso, tá, pessoal? Eu posso indicar também para vocês sobre inteligência emocional. Eu não estou com ele por aqui, mas eu posso postar uma foto sobre o livro de inteligência emocional. É bem legal. Precisamos disso, tá? Então eu quero deixar aqui a minha gratidão por vocês terem me ouvido todo esse tempo. Espero ter sido produtivo, tá? E não sei se você já leu ali, ó. Aqui atrás de mim tem uma mensagem, ó. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Não seja sempre o mesmo pai, não seja sempre a mesma mãe, não seja sempre o mesmo professor, não seja sempre o mesmo filho. Busque sempre ser melhor do que você já é, né? E quando você é assim, ó, você melhora, tá? Não seja você mesmo e não seja sempre o mesmo. Quem é você? Isso também é inteligência emocional, tá bom? Então a gente pode falar desse assunto em outro momento, caso vocês queiram, né? Eu também tenho formação em coaching, eu também tenho algumas formações que me validam nesse assunto sobre inteligência emocional, que eu gosto muito disso, tá bom? Obrigada, Rosiane, Cláudia, Adriana, Flávia, obrigada, Regina, obrigada, Fábio, obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? Que compartilharam, e foi ótimo estar com vocês, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau!